João, o discípulo amado, é um exemplo de intimidade, paixão e liderança no reino de Deus. Conhecido por sua proximidade com Jesus, ele não apenas seguiu o Mestre de perto, mas também foi alguém que compreendeu profundamente o amor de Cristo, refletindo isso em suas cartas e no evangelho que escreveu. João tinha uma personalidade intensa e fervorosa, sendo muitas vezes chamados de filho do trovão, junto com seu irmão Tiago, devido à sua impulsividade. No entanto, com o tempo, ele foi transformado pela graça de Cristo, tornando-se em símbolo do amor, da paciência e da profundidade espiritual. De 1 a 4 de março, Simpósio de Doutrinas Bíblicas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Participe! A paz do Senhor Jesus, como é bom contar com a sua audiência. Está começando o programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2025, que visa dar suporte a esse evento tradicional da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves. Este ano, o tema central do simpósio é Os Discípulos de Jesus. E hoje nós estaremos abordando a lição 6, que vai falar sobre João, o discípulo amado. Como você viu no VT de abertura, vamos entender como a vida e trajetória desse discípulo pode servir de exemplo para nós, que também somos discípulos de Jesus. Para comentar esta sexta lição, está comigo o pastor Sérgio Jeremias. A paz do Senhor, pastor Sérgio Jeremias. É um prazer tê-lo conosco aqui neste programa, abordando esta sexta lição, como já citamos, falando a respeito de João. Pai do Senhor, pastor Manassés, é um prazer estar aqui de volta a esse programa tão abençoado. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão acompanhando pela Rede Brasil, pelos dispositivos digitais, agradecendo ao nosso pastor a oportunidade, que é sempre muito bom cooperar com ele, cooperar com esse programa aqui na Rede Brasil. Amém, que bênção. Pastor, como já dissemos, estamos com esta sexta lição com o tema João, o discípulo amado, não é? E nós podemos iniciar, pastor, falando a respeito deste personagem, que como já a introdução da nossa lição cita, não é, de forma bem peculiar, a respeito do seu nome. João quer dizer, ou significa agraciado por Deus. Uma das características de João é que ele tinha uma intimidade com o Senhor Jesus. O que o senhor poderia nos revelar, nos mostrar a respeito deste personagem, pastor? Tudo bem, pastor Manassés, primeiramente dizer que a gente está tendo uma oportunidade única, né, de estar estudando em todos esses dias. A gente já está na lição de número 6, sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus, que, diga-se de passagem, que eram homens comuns. Claro, eles foram protagonistas de um grande projeto, por que não dizer o maior projeto que o Senhor os confiou a esses homens simples. E já vamos abordando diversos, e coube a nós, nesta oportunidade, estarmos falando de João, como o Senhor bem falara, o seu significado, agraciado por Deus. E foi um discípulo, a tradição diz que foi o discípulo mais jovem, foi o discípulo que mais viveu, foi aquele que conseguiu ter uma longevidade muito grande e, consequentemente, viveu muito, aproveitou bastante e também teve um grande destaque no cenário da igreja primitiva. Eu acredito que vai ser muito proveitoso nós estarmos aqui abordando sobre esse personagem. Que bênção. Como o senhor disse, é muito bom falar a respeito dos discípulos, dos apóstolos, e este personagem aqui, de forma peculiar, tem grandes ensinos para todos nós, né? E uma coisa que nos chama a atenção, pastor, já iniciando, né, saindo um pouco da introdução da nossa sexta lição, indo para o primeiro tópico, o autor da lição, ele menciona que João é muito conhecido, né, como o apóstolo amado, aquele que estava ali muito próximo de Jesus, tinha aquela intimidade. Todavia, não foi sempre assim, não é? E ele precisou passar, não é, por uma transformação, assim vamos dizer. Eu estava pensando que, às vezes, ou na maioria das vezes, de forma geral, sempre quando temos alguma coisa para receber do mestre, é necessário que ele trabalhe em nós, né? Sim. Vamos dizer que isso é uma regra, né? Ele precisa trabalhar em nós. E com João não foi diferente, não é, pastor? E já o primeiro tópico da nossa lição nos fala isso, dizendo que João, apesar de ser conhecido como o apóstolo do amor, o seu temperamento, ele foi moldado pelo Senhor Jesus.
não é, pastor? Como é que o senhor tem essa visão, o que é que o senhor pode nos transmitir a respeito desta abordagem? Muito bem. O apóstolo João tem alguns destaques que são importantes com relação ao tratamento do Senhor Jesus. Como eu disse, ele era possivelmente o discípulo mais novo. Há quem diga que ele começou, no seu chamado ele tinha cerca de 23, 24 anos de idade. E a gente percebe, pastor Manassés, que pelos ensinamentos neotestamentários, especialmente das narrativas dos evangelhos, que havia um vínculo afetivo de Jesus e João, digamos assim, não é preferencialismo, ou como alguém diz, protecionismo da parte de Jesus, mas eu acredito que havia, além do vínculo de mestre e discípulo, havia um vínculo de irmãos. A gente vê isso, inclusive, na crucificação, porque João também foi o último dos apóstolos que conseguiu chegar até a morte de Jesus, acompanhando lá. E a gente vê essa fundamentação desse vínculo que Jesus diz para Maria: eis aí o teu filho. E diz para ele: eis aí tua mãe, né? E a gente sabe que João assumiu a responsabilidade de cuidar de Maria. Então havia este vínculo. Então Jesus Cristo, tendo esse vínculo, essa afetividade, percebeu o comportamento de João, até porque o próprio Jesus o chamou juntamente com Tiago de Boanerges, né? Do grego quer dizer filho do trovão. Então isso é uma expressão figurada para apontar traços do temperamento de João, que era um temperamento forte. Há quem diga que ele tinha um temperamento, possivelmente temperamento sanguíneo ou colérico, que tem traços de personalidade forte, de intolerância muitas vezes. E a gente vê alguns momentos na vida de João e do ministério de Jesus Cristo que João deixou aflorar isso, esse sentimentalismo forte, essa dificuldade de aceitar o erro dos outros. E, como o senhor bem disse, esse primeiro ponto a gente vai abordar essa mudança, esse trabalhar de Jesus Cristo no temperamento, que a gente aprende uma lição muito grande, que de filho do trovão, ele passou a ser chamado de apóstolo amado, aquele que amava, ele mesmo cognominou aquele a quem Jesus amava, e nas epístolas, que a gente vê que ele já estava velho, ele é chamado aí de o apóstolo do amor. Então não há dúvida que a gente vê aí um tratamento de Jesus no temperamento, no caráter de João. E como o senhor falou, bem pontuou, para se conhecer os detalhes, não é, de alguém, as suas características, a sua personalidade, é necessário tempo, né? Sim. Proximidade, intimidade. Então, possivelmente por esta intimidade, esta ligação com Jesus, ele mutuamente, não é? Como o senhor disse, não era algo que Jesus preteria os outros e dava preferência a ele, mas todavia havia ali um sentimento mútuo, tanto de Jesus para com ele, como dele para com Jesus. E possivelmente essas suas características, sua personalidade, temperamento aflorou em alguns momentos. Sim. E o Senhor Jesus precisou trabalhar. E nós vemos o autor da nossa lição, ele relata pelo menos 3 episódios aqui onde esse temperamento de João ele é revelado. Não é? Lá em Lucas capítulo 9, versículo de número 50, pastor, nós podemos rapidamente, não é? Meditar aqui, dar uma olhada nesse texto. Lucas capítulo 9, versículo 50, a palavra do Senhor, vamos ler o 49 e o 50, diz assim: e respondendo João disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Nós vemos aí que esse temperamento aqui já é revelado nesse texto, não é? E ele proibiu, não é? Que aquele a quem ele viu, não é? Ciúme aguçado. Justamente. E é um dos textos, né? Que nesse momento se revela, pastor, né? Essa característica, esse temperamento dele, né? E a gente está falando de temperamento e hoje está em voga, né? Apesar de que a teoria dos temperamentos ele vem lá da antiga Grécia, antes de Cristo. Mas hoje a gente já convém que há muitos escritos, e eu quero aqui dar até uma palavra, permita, o pastor Manassés, que inclusive os nossos jovens, a gente sabe que este programa é um programa eclético para todo o público, mas principalmente muitos jovens gostam dessa temática, a temática dos temperamentos, que, diga-se de passagem, que é um tema psicológico, mas ele precede mesmo a psicologia, porque o autor que criou lá essa teoria vem lá na Grécia Antiga. Então, é preciso ter muito cuidado, porque alguns escritores acabam fazendo com que as pessoas
tem o seu temperamento como o seu aferidor de medida que define sua vida. Então a gente aprende aqui, com a lição de hoje, que os temperamentos é uma realidade, mas eles não podem definir a nossa vida porque eles precisam ser tratados. Isso. E isso está claro no perfil de João. Todos os momentos que as características do temperamento de João aparecia, Jesus estava sempre presente com uma palavra, não retrucando, não o repreendendo, mas como o senhor bem pontuou aí, trabalhando nesses marcos, fazendo crescer até como Jesus pretendia. E o senhor falou algo interessante, porque como o nosso comentarista fala, eu disse que 3 ocasiões, pelo menos ele pontua aqui, uma outra, João pediu que viesse fogo do céu. Um capítulo, né? Isso, versículo 54, mais à frente, né? Podemos até citar sim. aqui. Diz aí, e os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Eu vejo um homem de fé, né? Tinha muita fé como Elias, e isso aí a gente percebe que era naturalmente, fluía naturalmente, não era um ato de vingança, de ira, não, porque era um traço de personalidade, queria orar para imitar Elias, para consumir aquele... Interessante, né? E em outra ocasião, ele queria o lugar de destaque, né, ao lado de Jesus, aí Jesus precisou ensinar. Como o senhor disse, é interessante saber que Jesus trabalha o nosso temperamento, ele não descarta. Não é? Nós vamos ver isso na Bíblia, relatado algumas vezes, que Jesus precisou trabalhar no temperamento, personalidade, para adequar a necessidade que ele tinha, né, que ele tem na obra. Porque o senhor pontuou bem aí, ele tinha qualidades. Tinha qualidade. Talvez fizesse de forma impensada. Como o senhor também pontuou, ele por ser jovem, novo, né, disse, olha, se eu quiser, a gente ora aqui, o fogo desce e está tudo resolvido, resolve tudo. Então, Jesus, ele sabendo que existia, como o Senhor Jesus sabe que em nós, atualmente, né, o Senhor mencionou a geração atual, não é? Nós que estamos vivendo nesta geração que é tão difícil e realmente tão bombardeado em relação a isso, né? Temperamentos, muitas vezes se dá muito valor, não, eu sou assim, não é? Ninguém me muda, mas para servir a Jesus, né, pastor? É necessário que seja moldado. Sim, pastor. E uma outra coisa interessante, porque esse tema nos sugere a falar, pastor Manassés, as pessoas que confundem os defeitos de temperamentos com os defeitos de caráter. A nossa personalidade, o nosso ser, é formado por elementos constitucionais, que são os elementos que a gente já nasceu com ele, esses atos impossíveis de João, não há dúvida disso, que eram marcos dele, que ele já nasceu, são qualidades inatas. Então isso aí são, mesmo que hajam defeitos, são defeitos da Constituição que precisam ser trabalhados. E existem os defeitos de caráter, não vamos confundir, que às vezes, por exemplo, mentir, a falta de amor, não são defeitos de temperamento, são de caráter. O que a gente está trabalhando aqui são esses traços da personalidade inata dos seres humanos que parece ser tão natural. A gente vê que, como o pastor Manassés pontuou aqui, João deixava essas qualidades serem afloradas naturalmente. Em momento nenhum Jesus os reprovou, mas Jesus ajusta, porque o temperamento, inclusive muitos cientistas, especialistas dizem, não, o temperamento é marco da pessoa, é assim mesmo, não, mas para nós que servimos a Deus, esses traços de temperamentos, eles podem ser trabalhados pelo Espírito Santo com a ajuda do Senhor, e eu acho que essa é uma das propostas da lição de hoje, mostrar que João, mesmo tendo esse temperamento forte, firme, mas o Senhor trabalhou neles para adequar a realidade do chamado. O senhor falando isso nos remete já ao primeiro subtópico desta lição, que é a letra A, que diz como um discípulo lida com o temperamento. E o senhor falou aí, e justamente encaixou, não é, com o que o nosso autor, o autor da lição, diz, porque ele diz aqui que muitos querem servir a Jesus do seu próprio modo. Né? Então ele diz, comigo é assim, eu sou assim, isso não vai mudar, e às vezes é um defeito até que ele vem carregando de caráter. Sim. Né? E ele acha que a obra, né, aqueles que o cercam, os seus líderes, tem que se ajustar a ele. Mas na verdade é assim. E o autor cita Filipenses 4, 22 a 24, Paulo dizendo que nós precisamos nos despojar do velho homem e nos vestirmos, né, ou revestir-se do novo homem, não é? De um homem novo, quer dizer, uma nova roupagem espiritual, que trabalha, e o Espírito Santo trabalha em nós também na questão do temperamento. Então, se nós nos deixarmos sermos moldados, surtirá resultado, não é isso? Verdade, e esse era o objetivo do Senhor Jesus Cristo. É interessante, não há dúvida, pastor Manassés, que todos nós somos traídos em algum momento pelo nosso temperamento. Sim.
quem é de temperamento colérico, sanguíneo, quando está diante de pressão, quando está diante de ameaças, claro que vem de imediato, e às vezes nós somos traídos pelo temperamento, e a gente mesmo não deveria ter pensado assim, não deveria ter dito isso. Mas é exatamente isso aí que a lição nos ensina, né? Que os nossos temperamentos não podem justificar uma conduta equivocada, ou até mesmo eu não sou talvez minha vida de comunhão com Deus dessa forma por conta do temperamento. Não, é exatamente o contrário. Isso é uma realidade, são traços que não podem serem negados, mas que precisam ser trabalhados. Eu preciso me permitir que Jesus, que o Espírito Santo trabalhe. Frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito, na verdade, tem que estar sendo em evidente, né? Na vida dessa pessoa. Exatamente. Até porque o nosso comentarista também, voltando aqui à nossa lição, no tópico, no segundo subtópico, a letra B, diz que João permitiu Jesus ser visto em sua vida. E a obra, na verdade, o trabalho do Senhor não é sobre nós, como o próprio comentarista aqui comenta, fala, escreve, não é sobre nós, é sobre Ele. Exato. Não é? Então quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. Não é? E João aqui, ele precisou, não é? Precisou ser trabalhado esse temperamento. Não, eu vou mostrar a você que, na verdade, você precisa ser trabalhado, porque eu vou precisar de você mais na frente. Né? É uma trajetória longa, eu estou vendo à frente, eu sei como é que é, mas você vai precisar modificar algumas atitudes. Pastor, tem uma palavra aí que até o senhor pontuou, a gente falou, que é a questão de se permitir. Isso. A gente percebe claramente que João sempre estava perto de Jesus. Eu acho que isso foi característico na vida de João, porque todo mundo conhece seus temperamentos, as suas limitações. Eu quero crer que até isso facilitou, sem dúvida, o Senhor Jesus trabalhar esse temperamento, porque João estava muito perto, acho que a gente vai falar mais adiante, ele fez parte do ciclo íntimo de Jesus. Não era só um perto afetivamente, mas fisicamente mesmo. Né? Também. E é natural, né, pastor? É natural. Alguém acompanhar outro e adquirir, né? E assimilando aos poucos as características, os modos, trejeitos, fala, não é? A personalidade ali vai se entrelaçando e a pessoa vai acompanhando aquela outra pessoa, né? O nosso pastor já disse em alguns momentos, tem alguma pessoa que de repente tem traga para perto de você, né? Isso. Trabalha essa pessoa. Eu acho que faz sentido no texto, João está sempre perto, primeiro porque se permitiu, e segundo, eu acredito que Jesus, sabendo que ele precisava ser trabalhado, e o senhor falou interessante que realmente o comentarista, ele cita aqui, ele diz que a verdadeira transformação, no tópico B aí, isso, não é? A verdadeira transformação ocorre quando permitimos que o Espírito Santo modifique as nossas atitudes, pensamentos e intenções, nos tornando verdadeiros discípulos de Jesus. E isso foi um marco de João. João se permitiu. Quando a gente observa o João do seu chamado, desses eventos que o senhor acabou de citar, nas epístolas ele já era um ancião, mas a expressão dele era filhinhos, amai-vos uns aos outros. Parece até um paradoxo, quando você vê o comportamento. No princípio, orar para cair fogo do céu para consumir aquela gente. Logo. E agora sempre falar de forma cordial, assim, amorosa, né? E interessante, o senhor pontuou aí, eu achei muito, muito interessante, que Jesus, quando viu isso em João, não o repudiou, não o escanteou. Ele viu que essas características poderiam, essa personalidade, esse temperamento poderia ser trabalhado, não é? E ele ser modificado como foi. Então, eu acho que Jesus viu, não é, como aqui, por exemplo, esse temperamento essa atitude de pedir fogo do céu, né? Essa falta de humildade quando ele queria ser, não é, diferente dos outros, ter um privilégio. Destaque, estrelismo. Então, Jesus trabalhou na questão dele valorizar as pessoas, ser humilde, ter sentimentos nobres e amar e perdoar. Não é? É isso que a letra C, né? Se o senhor ver aí, vai dizer isso. As lições de Jesus para João. Isso, então, perfeito. Jesus mudou ensinando. E eu acho, pastor, que aqui a gente está sempre falando da questão de João, mas eu acho que as lições que a gente aprende de Jesus talvez sejam mais realçadas. Isso. Porque a gente, principalmente nós como pastores, cooperadores do nosso pastor, lidamos com pessoas das mais diversas sem dúvida. Diferenças, com temperamentos diferenciados,
E às vezes a gente vê uma pessoa pelo estereótipo, pelos traços da sua personalidade, a gente pode até querer já excluir aquela pessoa. É verdade. Mas essas pessoas precisam ser trabalhadas, e eu acho que a lição que Jesus passa para nós também é muito significativa, porque Jesus poderia descartá-lo, Jesus poderia excluí-lo, mas o Senhor o coloca como, claro que houve aí o querer, a disponibilidade, o se permitir ser trabalhado, mas não há do próprio João, mas não há dúvida de que os destaques de Jesus merecem ser lembrados. É sim, porque às vezes, pastor, o senhor pontuou, às vezes existem as pessoas, não é, que até precisam ser trabalhadas e muitas vezes elas não querem aceitar. Isso. Não é? E eu sempre costumo dizer, olha, me ajude a lhe ajudar. Então, essa semana eu disse isso com uma pessoa. Pronto, então é algo recíproco, né? É você entender a necessidade de melhora e se permitir ser ajudado. Foi isso que João fez. Interessante somente, pastor, para a gente dar prosseguimento aqui, em Marcos capítulo 10, versículo 35 a 45, naquela passagem que nós já citamos aqui, não é? Quando se aproximou Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E Jesus perguntou a ele, o que é que vocês querem que eu faça? Né? Ele disse, concede-nos que na tua glória nos assentemos, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Aí já adiantando aqui, no versículo 43 em diante, Jesus diz assim, 42, mas Jesus chamando a si disse, interessante, a forma que Jesus trabalha, não é? Chama eles... Pedagogia de Cristo. Pedagogia de Cristo é terrível, né? Chama eles e diz assim, sabei que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoriam. Os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Jesus é terrível, né? E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus mostra, identifica nele, não é, uma das falhas aqui no temperamento, no comportamento. Jesus ensina de forma, como o senhor disse, a pedagogia terrível, né, o modus operandi, chama ele, ensina a eles e também diz, olha, eu vim também para servir. É interessante. E a capacidade de aprendência, essa palavrinha que é bonita no campo da pedagogia, na aprendência de João é tão destacada que ele aceitou aquilo. Porque quando a gente vai para o livro de, eu acredito que é Gálatas, pastor, permitam ler, Gálatas capítulo de número 2, e olha que são palavras do maior teólogo, né, da Bíblia Sagrada, que é o apóstolo Paulo. Ele diz no versículo de número 9, e quando reconhecerem a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Então, o apóstolo Paulo reconhece João como um das colunas. Então, o que dá a entender que João aceitou. Então, porque Jesus disse que quem quiser ser primeiro, tem que ser último. Então, João aprendeu a lição e se tornou coluna da igreja. Amém. Queridos, vamos a um breve intervalo e na volta seguiremos a nossa abordagem sobre João, o discípulo amado. Voltamos em instantes. Até já. Já estamos de volta com o nosso programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2025. Lembrando a você que estamos também pelas redes sociais e você pode compartilhar o link do nosso programa com seus amigos. Caso não seja inscrito, se inscreva nos canais da Rede Brasil. Pastor, nós estamos voltando à nossa conversa a respeito desta lição número 6, né, a respeito de João. Conversa que estivemos já no primeiro bloco, né, e o tempo passou muito rápido, porque
O apóstolo João, né, nos inspira, tem grandes ensinos. E nós acabamos o outro bloco, pastor, citando Gálatas capítulo número 2. O senhor citou Gálatas 2, versículo 9, não é? Paulo diz, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. A que ponto chega alguém que se deixa ser trabalhado por Jesus, não é, pastor? Sim, senhor, pastor. Um dos objetivos da lição diz observar a influência de Jesus em nosso temperamento. Isso. Então, a gente aprende, estudando o chamamento, a vocação de João, os momentos que ele teve com Cristo, as ações pedagógicas de Jesus e até uma repreensão dentro da suavidade e da pedagogia de Cristo, em dizer quem quer ser primeiro tem que ser o último. Verdade. A gente aprende que João aprendeu a lição, o processo o pensamento de Jesus pedagógico foi concluído em João, porque, como o senhor bem pontuou aí, o apóstolo Paulo o reconhece como uma coluna na igreja. E isso é tão sério, pastor, que o diabo sabia disso. Às vezes são detalhes da gente vê da Bíblia que a gente às vezes não foca. Mas lá no capítulo, acho que é o capítulo 12 de João, quando a igreja estava naquele nascedouro, naquele momento de crescimento, Herodes se levanta contra e pode observar quem é que estava ali. Mata Tiago, que era o irmão de João, que era uma das colunas. Isso. Prende a Pedro, que era outra coluna, e deixa João desalentado, né? Que a gente vai ver João ali intervindo na hora de oração. Então, o golpe do inimigo na igreja foi exatamente nas colunas. Ou nas colunas da igreja. Mas João, o foco aí é o aprendizado que houve de João, o se permitir ser trabalhado por Jesus Cristo, e a lição que fica para a gente de que ele pode trabalhar também na nossa vida, no nosso temperamento, na nossa conduta, consequentemente no nosso caráter. Verdade, pastor. E já indo ao nosso segundo tópico da nossa lição, que são 2 tópicos, né? O autor da nossa lição diz que a vida de João, uma inspiração para o nosso viver. Nós já podemos entrar nesse segundo tópico, usando por base esse texto que o senhor citou, não é? E dizer e pensar que quando alguém deixa se trabalhar, não é? E o seu caráter, a sua personalidade, temperamento, ele vai experimentar também coisas grandes, não é? Por esta companhia de Jesus, esse trabalhar, consequência, não é, pastor? Então, no caso, o nosso autor aqui, ele diz que no tópico A, que João viveu uma vida de experiências. Ele vai relatar aqui vários momentos em que João esteve ali vivendo experiências que eu acho que poucos vivenciaram, até aqueles apóstolos que estavam com Jesus, não é? E o autor diz, ao lado de Tiago, seu irmão, e Pedro, João participou de momentos especiais do ministério de Jesus Cristo, não é? Aí ele cita aí a transfiguração, não é, pastor? A transfiguração, que foi um dos momentos, eu acredito, de muita grandeza, quando o Senhor Jesus revela a sua deidade de uma forma extraordinária. E João está ali como testemunho ocular. E eu acho interessante, pastor, que em alguns momentos em que Jesus estava, aqui está citado, Jesus precisava de um momento mais íntimo. O próprio Jesus íntimo com Deus, ele chama Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz, ele deixando os 9 embaixo no monte, subiu exatamente nesse momento com Pedro, Tiago e João. Parece um ato de preferencialismo, repito, parece um ato de que Jesus estava tendo aqueles discípulos prediletos, mas era que eles estavam tão próximos de Jesus, na hora que Jesus precisava, eles estavam tão presentes, que isso aqui era consequência, como o senhor falou. Não era que Jesus selecionava eles para aqueles momentos, era que eles mesmos se permitiam que naqueles momentos eles estavam presentes. E aí está. Por estar mais perto, também eram mais acionados, vamos dizer. Disponíveis a Jesus. Não é? E, claro, o sentimento também, não é, conta, não é? Porque logo no início nós vemos que era um amor mútuo. Não é? Havia esse amor, reciprocidade. E o senhor falou aí da transfiguração, mas a lição também vai falar da ressurreição da filha de Jairo, aquele momento também. Isso, foi um momento. Né? Um momento também ímpar, né? Que Jesus tira todos que estão ali, traz apenas Jairo, não é? A mãe da menina, traz os discípulos que estavam com ele, que é justamente esses mais próximos,
e opera aquele grande milagre. E o que a gente observa, como a gente vê hoje nesse mundo tanto no mundo corporativo ou mesmo no meio eclesiástico, se um pastor, alguém chamar as pessoas para próximo, alguém pode até julgar, mas a gente vê que os discípulos não viam aquilo porque eles entendiam que Pedro, Tiago e João já estavam despontando como colunas da igreja, mesmo no ministério de Jesus, mesmo no começo ainda a igreja ainda nem tinha nascido como na sua instituição, que a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, mas já havia esse reconhecimento por parte dos outros apóstolos que João assumia essa posição de destaque naquele momento. Verdade. E eu estava meditando aqui, pastor, o seguinte, estar perto de Jesus nos faz viver momentos, não é? Como João viveu aqui, experiências, de experiências grandes, algo miraculoso, algo que aos olhos humanos é extraordinário, não tem como explicar. E ele vivenciou isso e viveu várias etapas junto de Jesus. Sim. Tanto a transfiguração, ver alguém sendo ressuscitado, mas participou da agonia do Getsêmani, né? Onde o Senhor Jesus sofreu e nós todos sabemos. Né? Também, quando Jesus foi preso, João acompanhou. Né? E no momento da crucificação, ele estava lá. Então, estar sendo trabalhado por Jesus, junto de Jesus, nos permite viver essas experiências. Com um detalhe, havia uma profecia bíblica, né, de que quando Jesus tivesse esse momento, seria abandonado pelos apóstolos. É muito provável que em algum momento João esteve ausente, mas no último suspiro de Cristo não tinha nenhum apóstolo, mas ali estava João. É tão provável que uma das 7 palavras da cruz, como são chamadas, foi dita a João. Isso é emocionante. É verdade. É a intimidade que aquele menino... É um menino que era o mais novo, pela tradição, o mais novo entre os apóstolos, poderia ser um menino inexperiente, tomado por algum momento de emoção, como a gente viu. Isso. Mas não era só isso. Ele tinha vínculos de afetividade, de intimidade com Cristo, que mesmo na hora da cruz estava ali, e ao ponto de Jesus dizer, mulher, eis aí o teu filho. É como se ele é meu irmão. Cuide dele como meu irmão. E disse para ele, cuide dela, que ela é a sua mãe. Isso é terrível. Negócio tremendo, né? Interessante que eu até deixei aqui registrado, né? Marquei aqui, que o autor da nossa lição, ele diz o seguinte, já no finalzinho deste tópico, desta letra A, estar ao lado de Jesus nunca é monótono, né? Monótono, digo. Isso. Estar ao lado de Jesus é sempre dinâmico. É uma ação dinâmica. Tem sempre coisa diferente, sempre coisa nova. Coisas, não é? Algumas situações, digo, que são, além de serem únicas, outras são surpreendentes, dolorosas, gloriosas, mas sempre vai ter alguma coisa nova. Pastor, estar com ele ao ponto de Jesus dizer para ele, não é assim não é caindo fogo do céu, não é assim, quem não é comigo, quem não ajunta, espalha. De repente ele está lá vendo Jesus sendo transfigurado, vendo um momento de extraordinário. São experiências e não tem preço. E nós carregamos, né, todos nós que estamos aqui juntos neste programa, né, você também que está conosco, eu acredito, sem sombra de dúvida, que você vai, ao longo deste programa, estar já percebendo que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em sua vida, vai trabalhando, não é, nos seus sentimentos, no teu temperamento também, porque é importante se deixar ser trabalhado por Jesus. Sempre vai ser, não é, de bom resultado para todos que se deixam ser trabalhados. Pastor, continuando aqui, já no segundo tópico, na letra B, diz que quem se deixa ser trabalhado por Jesus, além de viver esta experiência, né, não é, que João viveu, experiências únicas, não é, também tem a oportunidade de estar perto de Jesus e ter segredos, ou saber de segredos de coisas que ninguém sabe, né? E o nosso comentarista aqui vai citar alguns exemplos. O senhor poderia, pastor, descrever aqui para a gente de forma mais explícita, porque está aí 1 de João, ele cita 1 em 1, não é? Podemos até ler este texto bastante conhecido, né? 1 de João 1 em 1, diz aí, eu vou ler aqui, o senhor depois pode comentar, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O versículo 2 diz, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos,
para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Parece não, mas esse versículo ele é apologético, né? Isso. Porque ninguém defendeu mais a personalidade de Jesus do que João. Porque nesse período aí surgiu as heresias do gnosticismo. Alguém negava, a gente está estudando inclusive na escola dominical, né? Alguns negavam a divindade e outros negavam a personalidade. E João se levanta como um apologeta, como um defensor, dizendo, não, eu toquei nele, eu vi. Nós ouvimos a voz dele, nós tocamos nele, então ele era homem, mas também ele era Deus. Então a gente vê aí ele defendendo a humanidade, já no capítulo 1 do Evangelho, ele defendendo a divindade, porque isso mostra exatamente, fazendo jus à letra B, uma vida de segredos. João sabia que as experiências que ele viveu com Cristo não foi um invencionice. Ele presenciou. Como o autor aqui fala que sua experiência com o mestre não era acadêmica. Não se adquire em outro lugar. Resultado de testemunhos que alguém contou, alguma fábula inventada, como diz Pedro, né, lá em 2 de Pedro 1:16. Foi algo que ele disse, não, ali eu testemunhei, eu vivi, eu toquei, eu ouvi. Então eu posso falar, posso defendê-lo, posso dizer aqui quem é ele. E não é desmerecendo, porque também tem seus valores, tanto histórico como teológico, Lucas. Sim. Mas Lucas disse, Lucas foi um pesquisador de campo, Lucas pesquisou, Lucas apanhou os registros, mas João disse, eu vivi com ele, eu tive essa experiência. Então a experiência joanina, ela é extraordinária. É terrível, né? E como o senhor falou, realmente, quando nós paramos, né, para pensar na vida de João, nesse seu temperamento trabalhado, em quem ele se transformou, é de se emocionar, de se alegrar no Senhor, né? Como Deus, como o Senhor Jesus, ele trabalha na vida de alguém, não é como tudo que nós sabemos, ou tudo que se dá em nossa vida é pedagógico, né? E o senhor falando aí me veio um lampejo a posição que João galgou, porque Jesus tinha centenas de discípulos. A gente vê momento falando de 70, dos discípulos, sob o manto da oração, ele escolheu 12 apóstolos. Desses 12, e João estava lá no meio dos 12, João estava no meio dos 70, João estava no meio dos 12. Desses 12, Jesus tinha um ciclo íntimo, Pedro, Tiago e João, que a gente vê nesses momentos específicos, esse grupo estava presente, João estava presente. E dentro desse ciclo íntimo, tinha um que quando a coisa apertava, dizia, pergunta a ele. E se eu citando isso aí, a gente pode citar João 13, né? 21-26, naquele momento em que Jesus revela, exatamente, ia ser traído, né? E os discípulos, né, perguntam quem pode ser. E a João foi... Já era tão comum ele fazer isso que ele coloca... As pessoas não perceberam, inclusive o traidor. Ele colocar a cabeça no peito de Jesus mostra que é uma coisa comum. E ali naquele momento Jesus revelou, é terrível, Jesus revelou a João. E aí João ficou sabendo, então por isso que faz jus ao tópico, né? Jesus revela segredos. Então, eu acho que vale a pena, pastor, a gente ler esse texto. Pastor, vale sim, eu acho que ele é tão terrível. Sempre ler. As pessoas que estão nos acompanhando, com certeza, deliciar desse momento. Se quiser também abrir a sua Bíblia conosco, e em João capítulo 13, né, versículos 21-26, Jesus predizendo aí que Judas ia ser o traidor, né, ia traí-lo. Aí, João 13:21 diz assim, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade, vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aí aquele a quem Jesus amava... É porque ele era também humilde, né? Que é ele que está escrevendo, isso. Ele não ia dizer fui eu. Eu estava lá. Uma expressão figurada. É verdade. Isso aí já foi o trabalhar de Jesus. Uma lição. Né? E aquele quem Jesus amava estava reclinado, como o senhor falou, no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este. Só eles entenderam. O ciclo íntimo entendi. Tem coisa que só entende o ciclo íntimo. O segredo de Jesus. Pedro fez lá um sinal para ele. É como o senhor disse, né? Os três, Pedro, Tiago e João. Então, possivelmente, Pedro disse, João, alguma coisa, fala aí com ele, né? Então, ele disse assim, e Pedro fez o sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, glória a Deus, aleluia, disse-lhe, Senhor, quem glória é? A Deus. Jesus respondeu,
é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Glória a Deus. Coisa terrível, né? É de se alegrar como alguém pode galgar a esse nível de intimidade e saber segredos. E o comentarista da nossa lição falou Salmos 25 e 14, dizendo: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Né? Como o senhor disse, esta intimidade era tão notória, né? E todos sabiam, é evidente demais. Né? E até Pedro mesmo faz o sinal e ele sabia como extrair alguma coisa de Jesus. E Pedro sabia que podia contar com João, mas o próprio Pedro não teve o feedback. Não ousava, né? Porque Pedro não sabe o que foi que Jesus disse. Isso mesmo. Porque Jesus disse a João, aquele que eu der, mas o próprio Pedro não sabia que tinha sido ficou, isso. Né? Aquela curiosidade, mas pelo menos Pedro sabia que João tinha essa intimidade. Essa intimidade é interessante, pastor. E como nós dissemos aqui, e eu acho que vale a pena, pastor, mencionar, dizer aos nossos irmãos, não é, a todos aqueles que estão conosco agora, não é, que estão acompanhando este programa tão abençoado, de que vale a pena, não é, viver ou buscar esta intimidade, buscar conhecer a Deus, porque nunca é desperdício, é sempre ter resultados, não é? E a Bíblia fala isso em Jeremias capítulo 33, versículo 3, bastante conhecido, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quer saber alguma coisa de Deus? É se achegar a Ele, é buscar a Ele e com certeza haverá este resultado. Mas pastor, a conversa está muito boa, este programa está sendo uma bênção, eu também estou recebendo, estou aprendendo. Eu também. Né? Estamos juntos aqui compartilhando, né? Mas o autor da nossa lição, ele diz de que João recebeu missões especiais, não é? Recebeu missões especiais, não é? Como, por exemplo, preparar o aposento para a última Páscoa, está lá em Lucas 22 e 8, não é? Como o senhor também citou aqui, isso. Já naquela parte final em que Jesus, sendo crucificado, ele recebeu o encargo de cuidar da sua mãe, né? Ali na ocasião da crucificação, não é? E diz o nosso comentarista que, segundo os historiadores, foi o último dos 12 a morrer, o senhor também citou isso, sendo hostilizado, perseguido, torturado, exilado e atribulado por amor ao seu mestre, como está lá em Apocalipse 1 e 9, e tornou-se aquele homem confiável ao seu Senhor. Né? Aquele discípulo que antes tinha aquele temperamento, né, bastante forte, impossível, foi trabalhado, conviveu com Jesus, viveu experiências terríveis e termina já a sua carreira ali, não é? Em uma situação de sofrimento, mas por amor. O amor foi evidenciado, não é? De forma tremenda na vida de João. E eu fico pensando a missão que ele teve de cuidar de Maria, né? Como Sim. mãe, porque o comentarista deixa claro que é possível que José já não existisse. Sim. Jesus, que era o responsável, porque Jesus também tinha vida social, né? E cuidar da mãe, e agora eu fico pensando que responsabilidade João teve de cuidar da mãe do mestre, né, durante a sua caminhada. E eu acho que uma das maiores missões que foi dado a João de forma sobrenatural foi a missão de escrever o Apocalipse. Sim. Hoje a gente não teria o vislumbre escatológico que a gente tem hoje Se não fosse o documento. Sem contar o contexto, né, pastor? Sem contar o contexto em que ele se encontrava, a idade em que ele já estava, e receber essa missão que a gente vê lendo o capítulo 1, que foi uma incumbência que Jesus deixou para ele. Né? Quando se revela lá, senão você vai... Ninguém voltava, há quem diga que ninguém voltava da ilha de Patmos. Ou era morto pelo tempo, ou pelas feras, ou pelo trabalho forçado, mas Jesus aparece entregando a ele essa missão de consolar a igreja com a expectativa de sua volta registrada no Apocalipse. E como o nosso comentarista diz aqui, que ele viveu essa vida de revelação, justamente culmina aí, não é? Lá no Apocalipse, né? Quando ele recebe toda aquela revelação e escreve, não é? Aquelas igrejas, e hoje todos nós, como o senhor disse, temos esse conhecimento por causa dessa revelação que foi dada a João, não é? E interessante é saber que o nosso comentarista diz aqui, o discípulo amado, por sua aproximação e devoção ao Mestre Jesus, teve uma compreensão clara dos assuntos espirituais. Seu evangelho é uma revelação primorosa da divindade de Jesus, como o senhor falou, né? Ele registra a oração sacerdotal de Cristo, acentua a promessa de Jesus sobre o Espírito Santo e registra episódios extraordinários e únicos nos evangelhos, como lavar os pés dos discípulos,
né? E ele finaliza aqui já dizendo que João morreu já velho e enfraquecido, né? Mas segundo Jerônimo, historiador romano, 347 a 420, no fim dos seus dias ele era carregado ao templo, onde sempre afirmava com mansidão: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Foi aquilo que o senhor citou logo no começo, né, de que aquele homem intrépido lá, né, bastante, né, forte em suas colocações, hoje, quando era questionado sobre o que ele falava, ele respondia: é o mandamento do Senhor. Se todas as coisas, somente esta, se de todas as coisas, somente esta for feita, já é o suficiente. Então a proximidade de João com Jesus tornou ele parecido, semelhante com o mestre dele, né? Nos evangelhos ele é chamado aquele a quem Jesus amava, mas no final de suas vidas era aquele que punha esse amor em prática, né? Amém, pastor. Pastor, já estamos indo à conclusão da nossa lição, do nosso programa. Podemos dizer que João foi uma testemunha fiel durante toda a sua vida, né? Mas como o tempo é bastante exíguo, nós já louvamos a Deus, agradecemos a Ele por esta oportunidade, mas queria deixar a oportunidade para que o senhor deixasse suas considerações finais, pastor. Amém, pastor Manassés. Eu quero dizer que é muito bom e agradável estarmos juntos mais uma vez com o senhor nesse programa tão abençoado. Eu acredito que os nossos amigos, irmãos, telespectadores, irmãos de outras denominações, irmãos que não podem ir ao culto, estão acompanhando o programa, essas lições maravilhosas sobre os discípulos de Jesus. E eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, mais uma vez, por poder ser útil à causa do mestre, a este programa, e dizer que sempre conto com a nossa ínfima ajuda, sempre que for possível. Reitero, sempre muito bom estar com o senhor. Amém, pastor. É uma bênção, muito bom, e agradecemos a Deus, ao nosso pastor, também ao senhor, pelo privilégio de estar, a Deus e ao nosso pastor pelo privilégio que me concede estar com o senhor. Eu agradeço ao senhor também por esta companhia abençoada. Eu queria pedir ao senhor que fizesse uma oração, né, para concluirmos este programa, pastor. Sim, pois não. Vamos orar. Pai querido e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este instante tão salutar, tão importante, Senhor, até emocionante estarmos falando de uma forma simples, mas analisando esse personagem bíblico tão importante que é o apóstolo João. E eu creio, Senhor Jesus, que tu tens falado aos nossos corações, assim como aos nossos irmãos telespectadores, os irmãos acompanhando pelos dispositivos digitais, os lares carentes, as pessoas que estão neste momento assistindo a programação, que as lições deste personagem de João, da sua conduta, da sua humildade, do se permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo, possa ser, Senhor, eternizados nos nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos e louvamos por tudo, em nome de Jesus. Queridos, receba os nossos sinceros agradecimentos pela sua audiência. Esse programa ficará disponível no canal do YouTube da Rede Brasil Oficial. Aproveite para compartilhar com seus amigos e familiares. Que Deus continue lhe abençoando. João viu seu mestre na beira da praia, o chamando para ser discípulo. Acompanhou o seu Senhor pelos caminhos da Palestina em seu ministério terreno. Foi testemunha de sua morte e ressurreição. Viu Jesus ser levado aos céus e recebeu o poder prometido no dia de Pentecostes. Foi uma testemunha fiel durante toda a sua vida, recebendo o martírio e o sofrimento como prova de amor ao Mestre que o chamou. No fim de seus dias, viu Jesus glorificado numa visão na ilha de Pátimos. Hoje, aquele que deitou no seio do Senhor, repousa no paraíso com os santos, esperando a ressurreição dos mortos para encontrar a igreja que será arrebatada e viver eternamente ao lado daquele a quem amou e seguiu.